A primeira pergunta que eu gostaria de te fazer no início desse vídeo, e tu já vai deixar aí nos comentários a tua resposta, é o seguinte: tu gostaria que o técnico Eduardo Batista voltasse para o Clube do Remo? Ah, Nicolas, quem é o Eduardo Batista? Aquele que assumiu o Clube do Remo no final da Série B, a qual nós fomos rebaixados. Mas, assim, muita gente diz que ele não teve tempo para treinar o elenco, né? Mas ele conseguiu uma conquista inédita com o Clube do Remo, né? Uma conquista importante que foi o seguinte: né, a Copa Verde inédita do Clube do Remo, que foi essa Copa Verde que a gente ganhou, né, essa estrela aqui que nós temos, enfim, essa Copa Verde inédita, né, em cima do Vila Nova. Então já coloca aí nos comentários se tu gostaria que ele voltasse, né? A gente vai comentar a situação dele ali, né, se ele pode ou não voltar, como é que tá a situação dele ali no time. Enfim, a gente vai comentar sobre isso, além de, né, duas peças. Aí vocês vão decidir, são importantes ou não, né? Vocês vão deixar nos comentários, a gente vai comentar sobre duas peças, né, que o Clube do Remo pode ter aí já no jogo contra o Altos, tá? Provavelmente vai ter, na verdade, e eu vou trazer essas notícias para vocês. Mas caso você não me conheça, Nicolas Correia, é um prazer tê-lo aqui, deixe seu like, se inscreva. Eu acredito que você já fez isso, muito obrigado. Eu sou extremamente grato a você, tá? A primeira coisa que eu queria comentar com vocês, eu vou até aqui abrir, né, pra ver a notícia, né, é o seguinte: o Clube do Remo postou ali nas suas redes sociais, né, que no dia 14, né, de junho, essa semana, na verdade, eles falaram que essa é a semana da primeira vitória do Repá, né, mas especificamente, particularmente, no dia 14 de junho. No dia 14 de junho, completou-se 118 anos da primeira vitória do Clube do Remo no Clássico Paraense, né, o Repá. Mais de 750 jogos. E há 108 anos atrás, né, no dia 14 de junho, inclusive que foi aniversário de um grande amigo meu, né, o Clube do Remo fazia sua primeira vitória ali, né, cravava sua primeira vitória nesse clássico, né, nesse clássico aí da Amazônia, nesse clássico do mundo, o clássico até onde se tem registro, né, o mais jogado no mundo, o mais disputado no mundo, mais disputado que Barcelona e Real Madrid, que, sei lá, Santos e Palmeiras, entendeu, que CRB e CSA, é isso, mais disputados, com mais jogos, mais de 750 jogos. E, né, nesse jogo particularmente, né, há 108 anos atrás, o Clube do Remo venceu o rival por 2-1. Venceu o rival por 2-1. E o Clube do Remo destacou, né, que um gol, né, na verdade, ele foi marcado pelo jogador Rubilar, né, ele coloca ali nas suas redes que foi marcado. Eu particularmente não vi o jogador, até porque não estava vivo há 108 anos atrás, mas é o seguinte: e esse gol, né, que o jogador marcou, o Rubilar, ele foi um gol olímpico. Então veja, a primeira vitória em clássico, né, com um gol olímpico, uma coisa aí bem feita, até, né, cravou a vitória e cravou com gosto, né, a vitória. Então assim, né, 108 anos aí, eu acho que vale a homenagem, vale ressaltar para que a gente conheça cada vez mais a história do clube, né? Tu concordas comigo? Discorda de mim? Coloca aí nos comentários, mas é uma coisa que eu sempre falo ali nos grupos, né, que a gente tem, né, do Clube do Remo, que é o seguinte: a gente tem que fortalecer a história do Clube do Remo. A gente tem que fortalecer até as antigas identidades do Clube do Remo, né? E a gente tem que lembrar que a logo não foi sempre como é atualmente, né? A gente já teve âncora, já teve a Remo propriamente dito, quando foi grupo do Remo. Enfim, o Clube do Remo já passou por diversas fases, diversas experiências e tem diversas histórias. Inclusive, se você quiser que eu traga aqui as histórias, né, do passado aí do Clube do Remo, comenta aí, né? Quem sabe a gente pode fazer uma produção legal aí para falar delas. Né? Deixa aí nos comentários, eu quero muito saber se tu gostaria, né? Para me saber se esse tipo de conteúdo vai te agradar ou não, tá bom? Então deixa aí nos comentários. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte: o Clube do Remo, ele teve um técnico que passou aí, né, antes do Bonamigo, que foi o Eduardo Batista. O Eduardo Batista, ele assumiu o grupo ali, o elenco, aquele elenco fracassado que nós tínhamos ali no final da Série B, né? Ali o Tigrão saiu, abandonou o barco, foi tarde demais, né? E se a diretoria tivesse mandado ele antes, talvez a gente ainda estivesse na Série B. Mas ele chegou, o Eduardo Batista, né, para ficar nesse local do que era antes ocupado pelo Felipe Conceição. E ele assumiu ali, mas não conseguimos nos manter, né, na Série B. Todo mundo que estava no planeta Terra
no ano passado, viu ali que o Clube do Remo não conseguiu se manter. Ok, Nicolas, mas por que alguns torcedores gostariam que o Eduardo Batista voltasse para o Clube do Remo? Porque o Eduardo Batista, ele veio, ele tinha uma postura diferente das posturas que tanto o Bonamigo quanto o Felipe Conceição, eles tiveram, né, no Clube do Remo, que é aquela postura fria, né, aquela postura gélida, né, quase que neutra, né, porque a gente ouvia assim o Felipe Conceição falar com o elenco, mas era ali na beira do campo: ei, Marco Júnior, Vitor Andrade, Lucas. Era isso, tá? E a gente tem o Bonamigo de vez em quando também adotando essa prática aí, né? O Bonamigo até um pouco mais quente que o Felipe Conceição. O Felipe Conceição é um dos técnicos mais... Eu não tô falando de frio no sentido, ele era calculista, ele era frio, ele fazia as coisas ali extremamente... de uma forma extremamente meticulosa. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que ele era sensal. Ele era sensal. Tá? Né? Ele não tinha, digamos, temperamento, sabe? O temperamento era bem ruim, né? Mas tivemos o Bonamigo, que tem até um temperamento um pouco mais forte, um pouco mais ácido e tudo mais, mas não chega a ser tanto. Mas o Eduardo Batista, e se tu concordas comigo ou discorda de mim, eu sempre deixo aberto, porque o que eu recebo de mensagem aqui, até tá aberto o meu Instagram, né? Mas o que eu recebo de mensagem aqui, inclusive sigam lá o Remista Culto no Instagram. O que eu recebo de mensagem de gente falando assim: tá falando muita besteira, tá falando muita abobrinha, tá falando muita bobagem. Eu sei que a maioria dos feedbacks que eu recebo aqui, 95% dos feedbacks que eu recebo aqui no canal é de pessoas que concordam comigo ou, né, concordam, mas discordam em um pequeno trecho, em uma pequena parte, e discordam de forma educada, polida. Mas 5% vem aqui e fala o seguinte: tá falando bobagem, tá falando bobagem. Aí o cara fala assim: não, o Bonamigo é um ídolo, o Bonamigo é um mister, a culpa não é do Bonamigo. A culpa não é do Bonamigo. Assim como vinha gente aqui no canal falar: não, o Lucas Siqueira é um craque de bola, o Lucas Siqueira tá comendo a bola naquela Série B. Tá? Vinha gente aqui, sempre veio, sempre vai vir. Né? Então eu não cerceio essas pessoas, eu deixo o comentário delas, mas eu peço a você que, se discorda de mim, discorda de uma maneira educada. Discorda de uma maneira educada. Ó, eu discordo nesse ponto, eu discordo naquele outro. Porque o pessoal que vem me xingar aqui, eu também não tiro esses comentários, né? Que é pra ver a índole da pessoa, pra que todo mundo veja. Eu prefiro não cercear a liberdade dessas pessoas, é que pra todo mundo veja que essa pessoa é um animal, entendeu? Que não consegue discordar de forma respeitosa. Então, se tu és mude a mentalidade. Eu sempre tratei bem aqui quem discorda, mas de forma educada. Tanto que pode comentar aí que eu até respondo, né, vocês que discordam de forma educada. Tá? Mas o que acontece? Nisso, você comente aí se você concorda ou discorda. O Eduardo Batista, ele tinha um temperamento mais forte, que era aquele de energia, bora time, vamos pra lá, vamos pra cá. Coisa que parece que o elenco do Remo às vezes não tem. Falta raça, falta alguém pra dizer: olha, façam isso, façam aquilo, vão pra lá, vão pra cá. Inclusive, se você pegar, eu até trouxe aqui no canal uma entrevista antiga, que quando o Eduardo Batista comandava o Palmeiras, ele deu uma coletiva muito enérgica, né, xingando, eu não lembro se era, mas eu acho que era xingando todo mundo ali: não, isso aí, porque eu sou treinador, não sei o que, e revoltado. Então, pessoas que tenham garra de leão, né, a gente precisa pra comandar o leão. É isso, você concorda comigo? Discorda de mim? Mas a notícia é o seguinte: o Eduardo Batista, ele tá comandando ali o Juventude. O Juventude, que é um time ali do Rio Grande do Sul, tá bom? Acho que o terceiro maior time do Rio Grande do Sul, porque tem eu não sei quem vem primeiro, Internacional ou Grêmio, então não me xinguem aqui se eu colocar um acima do outro. Mas primeiro vem a dupla Grenal e depois vem o Juventude, né? E o Juventude, ele tá sendo comandado pelo técnico Eduardo Batista. O Juventude está na Série A. E o próprio Eduardo Batista dissera, né, que a passagem do Clube do Remo, a passagem dele pelo Clube do Remo não tinha acabado, não era um adeus, era um até logo, né? Ele tá comandando ali o Juventude, mas o Juventude vem de péssimos resultados, né? Péssimos resultados, né? E a gente não sabe se é o técnico, se é o elenco e tudo mais. Mas o que acontece? O Juventude, ele tá figurando ali na vice-lanterna, ou seja, abaixo dele só tá o Fortaleza, com 7 pontos.
mas o Juventude tá ali com 10 pontos, né? Aí depois vem acima dele Cuiabá, na 18ª colocação, e na 17ª o Atlético Goianiense fechando aí a degola da Série A. Então, ele tá na vice-lanterna. E muitos torcedores ali do Juventude, eles estão pedindo a cabeça do técnico Eduardo Batista. Principalmente depois desse jogo contra o Santos, né? Que foi o seguinte: o Juventude saiu na frente, né? Começou ganhando, teve o jogador expulso e levou 2 gols do Santos lá na casa do Juventude, lá no Rio Grande do Sul. Perderam de virada para o Santos, tá bom? Para o Peixe da Vila. E aí muitos torcedores começaram indignados, né? Já estavam pedindo a saída do Eduardo Batista e estão pedindo mais ainda. Então eu vou ler os comentários aqui pra vocês. Ó. Ansioso pela demissão do Batista e de mais meia dúzia ou mais, né? Comentou aqui o usuário. O outro comentou o seguinte, ó, lá na página do Juventude. Eduardo Batista tem que assinar a demissão. Qualquer torcedor faria um trabalho melhor que esse. Então vocês vejam o cenário. Vejam o seguinte: nós estamos precisando de um técnico. A diretoria não vê isso. Não vê isso, né? Aí o jogo, né, que pode definir a carreira do Bonamigo, além de tudo, porque já tiveram, vocês vão pegar nessa Série C, já teve vários jogos que a gente falou, isso pode definir a carreira do Bonamigo. Mas ele vai lá e ganha. Tá. Aí o que acontece? Tá certo. Vamos lá. Aí o Clube do Remo vai enfrentar o Altos. Se o Clube do Remo perder ou empatar, provavelmente o Bonamigo sai do comando. Mas, como eu sou realista aqui, é muito difícil o Clube do Remo perder pro Altos. Muito difícil. E você não tem que torcer pra que perca, tá? Porque tem uns que vêm aqui, eu vou torcer pro Remo perder, pro Bonamigo sair. Não, não é assim que funciona a vida, tá bom? Calme lá, meu querido espertinho. Mas, o Clube do Remo precisa de um técnico novo, a diretoria não vê isso. Mas caso o Clube do Remo venha a perder para algum time futuramente, ou caso o Bonamigo venha a sair, né, um desses cotados para assumir a vaga do Bonamigo é prometeu o Hélio dos Anjos, né? E também tem o Eduardo Batista. E aí que cai, né, a minha pergunta. E aí que eu encaixo a minha dúvida. Você gostaria, pondere comigo, você gostaria do retorno do técnico Eduardo Batista, o vencedor da Copa Verde pelo Clube do Remo? Você gostaria do retorno dele? Acha que ele poderia fazer um trabalho melhor que o do Bonamigo? Né? A gente ainda não sabe se o Bonamigo vai sair. Eu acredito que não, porque provavelmente o Clube do Remo vai ganhar do Altos. Eu não tô sendo soberbo, eu tô sendo realista. Pode acontecer de perder? Pode. Pode acontecer de empatar? Pode. Mas qual é a probabilidade caso o Clube do Remo nem precisa de... Tá, vamos lá. Nem vai precisar de muita coisa, porque tá jogando em casa, tá jogando com a torcida, tá bom? Jogadores pressionados ali, então isso influencia muito para que aumente a probabilidade. A probabilidade é alta de ganhar, então por isso eu acho que o Bonamigo não vai sair. Mas caso... Mas... Sempre tem um mais, contudo, todavia... Você gostaria que o Eduardo Batista retornasse ao Clube do Remo no caso de uma possível demissão do Paulo Bonamigo? Deixa aí nos comentários, é isso que eu queria saber. Outra coisa é que nesse jogo contra o Altos, que o Clube do Remo vai jogar aqui no Baenão, né, nós teremos o retorno de 2 personagens aí conhecidos da torcida do Remo, tá? O primeiro que eu queria comentar com vocês é o Rodrigo Pimpão, e aí eu gostaria de perguntar pra vocês, é um bom reforço para o Clube do Remo? Tá voltando de lesão aí, sentiu umas dores musculares, eu trouxe. Aqui pra vocês no canal eu trouxe a notícia que o Rodrigo tinha se lesionado. Se você não é inscrito, cara, tu não vai ficar sabendo nunca. Tu não vai ficar sabendo nunca. Se inscreve aí, não vai cair teu dedo. Dá o like. Tá, mas é o Rodrigo Pimpão. Bom reforço para o Clube do Remo? Comenta aí. Que é um jogador questionado pela torcida. Mas não tem ainda um longo tempo do Rodrigo Pimpão jogando pelo Clube do Remo, né? É isso. Não tem tantas partidas do Rodrigo Pimpão pelo Clube do Remo. Não é isso? É ou não é? Tá, beleza. Mas esse campeonato, ele só tem 19 rodadas, então nunca vai ter um longo período realmente para provar o seu valor. Mas outro também, e esse aí eu acho que vocês vão concordar comigo, que esse aí vai cair mais cai mais nas graças da torcida, o autor do gol, né, que deu ali o Campeonato Paraense para o Clube do Remo, lá na casa do rival, é o Leonan, que pode voltar ali, né, para lateral esquerda, né, a qual atualmente está sendo ocupada pelo Renan Castro. É o Leonan, tá, que vai voltar para o lugar do Renan Castro,
que o Renan Castro aí tá também sendo questionado pela torcida, cara. Tu gosta do trabalho do Renan Castro? Acho que ele tá bem encaixado no clube do Remo, no elenco. É um jogador que veio do Joinville ali, sob polêmicas. Para quem não sabe, eu também trouxe aqui no canal as polêmicas acerca do jogador Renan Castro, que o Joinville queria até processar o clube do Remo. Enfim, eu trouxe aqui. Se tu não é inscrito, tu nunca vai saber desse tipo de coisa. Tu vai ficar totalmente alheio às informações. Mas tu comenta aí, Leonan é um bom reforço? Enfim, a notícia é essa. Após se recuperar de contusão, Leonan volta ao time titular contra o Altos do Piauí. Já volta ao time titular. A fonte que eu estou utilizando aqui é o DOL, tá? Volta ao time titular. Rodrigo Pimpão é outro que já estará à disposição do time para a partida deste domingo. Ou seja, não falam aqui que o Rodrigo Pimpão vai ser titular, tá bom? Eu acredito que não vai ser também, né? Porque o Bonamigo tá com a corda ali no pescoço. Sabe que o Pimpão não tem atuado muito bem, né? Segundo a própria torcida. Então, acho que não vai entrar como titular, mas pode entrar aí uma provável substituição e tudo mais. Enfim, então ele pode estar à disposição do time já no banco, né? Já vai estar à disposição do time. E essas notícias eu queria comentar contigo. Deixa o seu like, comenta, tá bom? São bons reforços? Comenta aí. E é por isso que eu te vejo no próximo vídeo. Adeus.